Bem-vindos a mais um Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Então, atendendo aí a pedidos, eu vim hoje compartilhar um pouco sobre a minha pesquisa que eu fiz quando estudei Teologia na Universidade de Genebra. A gente vai ter ainda um vídeo sobre isso também, né, minha experiência estudando lá e tal. Igual a gente tem aqui no canal sobre a minha experiência estudando História da Arte na França, que o pessoal gostou bastante. Mas basicamente, então, eu desenvolvi aí uma pesquisa e apresentei ela no encontro de História da Arte da Unicamp neste ano. E várias pessoas ficaram aí interessadas, me senti, nossa, estão interessadas na minha pesquisa, amei, né? Então, vou aqui compartilhar um pouco dela pra vocês. Então, para o vídeo não ficar gigantesco, eu vou dividir em vários videozinhos. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar dessa iconografia que mesmo, sei lá, católicos super devotos e outros cristãos que aceitam as imagens e são super devotos, nunca repararam que existe, que são imagens da Virgem Maria grávida. Sim, existem imagens da Virgem Maria com um barrigão. Então, o que acontece? Essas imagens, elas não têm necessariamente uma base aí teórica na Bíblia. Fala-se da Anunciação nos Evangelhos de Mateus e Lucas e da Visitação só nos Evangelhos de Lucas. Então, o que são essas duas cenas aí pra gente entender melhor o que acontece? Então, tem lá toda a história, né, que Deus decidiu mandar uma criatura aí pra Terra, né, o filho dele pra Terra. Muito bem. E daí precisa de uma mulher para receber este serzinho na barriga dela e nascer aí o menino Jesus. Muito bem. Então o que acontece é que tem aquele momento lá super famoso, super representado na história da arte, que é a Anunciação, quando Deus informa para a Virgem Maria que ela vai ter aí esse filho. Beleza, então tem a Virgem Maria, Anjo Gabriel, é isso aí. E depois que ela já, né, está grávida, depois desse episódio da Anunciação, ela vai encontrar uma parenta dela, que é a Elizabeth, que também está grávida e também foi uma gravidez aí considerada miraculosa, porque ela já era uma senhora de idade, era considerado estéril, né, não podia ter filhos, e daí ela fica grávida e tem também todo um anúncio, né, que vai ser uma gravidez miraculosa, tá? E daí as duas mulheres se encontram e os dois bebês ali se comunicam, meio que ficando felizes e se mexendo ali na barriga das duas. Porque então São João Batista reconheceria aí, né, o Cristo como seu mestre. E isso realmente está na Bíblia. Muito bem. O que não está na Bíblia é a descrição, né? Então, Virgem Maria ficou com um barrigão muito grande. Mas, né, faria sentido, né, dado que ela era aí um ser humano, né, e tinha uma criança crescendo lá dentro, né, faria sentido aí ela ficar com um barrigão. Porque a Virgem Maria é justamente quem garante a salvação através da humanidade do Cristo. Porque se o Cristo não fosse humano, ele fosse só divino, né, fosse só filho de Deus, não tivesse nada de humano, não tivesse um corpo humano, como é que ele ia ter sido sacrificado, né, se sacrificado pela humanidade na cruz? Não dá, né? Porque se ele fosse divino, divino morre, né? Daí meio que não dá. Então, ela é super importante e ele ter realmente estado ali, né, como um feto na barriga dela, né, tem discussões acerca desses detalhes, mas ele ter estado ali, ter nascido, é super importante. Então, na Bíblia tem Anunciação e Visitação. Beleza. Onde a gente encontra os detalhes são os chamados evangelhos apócrifos. Tem um vídeo aqui no canal só sobre esse tema também, que são basicamente textos que são considerados aí não oficiais, né? Não são os textos canônicos pelas diversas igrejas, né? Igreja católica, ortodoxa e afins. Então, esses textos, apesar de não serem oficiais, eram conhecidos pelas pessoas e pelos artistas, né? As pessoas tinham curiosidade de saber mais sobre a vida da Virgem, mais sobre a vida do Cristo. Então a gente tem o Evangelho do pseudo Mateus, que é basicamente a versão traduzida em latim do Evangelho de Tiago, que era mais conhecido no Oriente, né, em Bizâncio, e o outro era mais conhecido aqui no Ocidente, de pseudo Mateus. Então lá a gente tem mais detalhes que vão falando realmente que a barriga dela foi ficando grande quando ela passou um tempo lá na casa da parente dela, a Elizabeth. Tem detalhes de um momento que São José, né, o marido da Virgem, ele chega em casa, sabia que ela era virgem, né, porque tem toda essa história que não é
todos os cristãos que estão de acordo, né, que ela era virgem, isso, aquilo, mas uma grande parte aí, os católicos, e, né, lembremos que até um ponto era uma religião só, né, cristão era tudo uma coisa só, foi dividindo em vários, enfim. Mas o ponto é que a maior parte aí acredita, né, dessa virgindade antes do parto, durante o parto e depois do parto da Virgem Maria. E São José casou com ela sabendo que ela era virgem, né, beleza. E daí ele chega lá, meu Deus, a menina está com barrigão. E ele fica em choque, ele fica transtornado, ele não sabe o que fazer. E daí ele tem uma mensagem lá divina que fala pra ele, não amado, é uma gravidez divina, ela continua aí virgem. Então a gente tem também a representação dessa cena. Então a gente tem várias cenas que mostram a Virgem Maria com um barrigão na visitação, nessa cena aí com o José. Outras cenas que ela tá sozinha. Tem aí diversas cenas com diversas características, né? Tem algumas que mostram alguns elementos da anunciação, então ela segurando um livro, tem a flor de lis, que simboliza a pureza, que é muito frequente em anunciações. Então, vários elementos ligados, tem até, às vezes, um filactério, que é tipo um rolinho de papel desenrolado, assim, né? Um pergaminhozinho, escrito alguma frase, por exemplo, da anunciação. Então, várias configurações diferentes. E, além de ter a possibilidade dela ter realmente um barrigão, a gente tem algumas imagens. Muito frequente, por exemplo, naquelas que ela está na visitação, né, que tá ela e a Elizabeth, a parente dela, que tem como se a barriga delas fosse transparente. E fala-se nisso realmente, gravidez transparente. Então, como se, né, não existisse pele e a gente vê um fetozinho ali, uma pessoinha, um bebezinho, né, nas barrigas das duas pessoas ali. E existe até mesmo estátuas as quais podia, né, abrir e tirar esse mini menino Jesus, né, da Virgem Maria, e tá tudo relacionado com toda uma ideia da Virgem Maria como tabernáculo, então como aquilo que guarda a nova aliança, porque no Antigo Testamento a gente tem, sabe, as tábuas da lei do Moisés, os 10 mandamentos, né? Então, tinha que guardar essa coisa sagrada em um lugar e tinha ali, né, uma arca e tal. Então, a antiga aliança, representada pelos 10 mandamentos, guarda na arca o Cristo, que é aí a nova aliança, onde guardou na Virgem Maria. Então, a gente tem até imagens que abrem, tem imagens que guardava a hóstia dentro, tem imagens, né, que a Virgem Maria até se abre. É chamado de Virgem Abrideira, ou Scheinmadonnen, então que às vezes abre assim, e às vezes tem pintura dentro, pode ter uma estatuazinha, várias coisas aí legais. E pode existir aí Virgem Maria grávida em um monte de técnicas, então pode ser pintura, pode ser escultura, pode ser tapeçaria, pode ser um alto relevo em marfim, enfim, altas aí possibilidades, e esse tema chega até na arte contemporânea, mas isso a gente vai ter ainda em um outro vídeo. E essa imagem toda, ela se difunde muito na Itália, no Trecento, como se fala, né, no século XIV, mas existe um outro tipo iconográfico, como a gente fala em história da arte, que é um tipo iconográfico bizantino chamado de clatiteira, que tem então uma imagem do menino Jesus no peito da Virgem. Então, como se fosse aí uma gravidez aí no coração, uma gravidez espiritual, né? E a gente vai ter no Ocidente também um monte de imagens dessa. Então, acredita-se que as imagens da Virgem Maria grávida mesmo, né, ou com o fetozinho ali, tenha vindo desse tipo iconográfico bizantino, que é atestado desde o século V. Então, a gente tem, né, muitas vezes o Cristo numa mandorla, que é essa forma aí amendoada, né, como se fosse um ciclo aí de energia. E justamente no século XIII se torna muito popular as representações mais humanas da Virgem. Então faria sentido aí, né, toda essa popularização dessas imagens nesse final da Idade Média, justamente porque, né, tá mostrando esse lado humano dela, ela realmente é grávida e tal. E é um momento também que a devoção à Virgem se torna cada vez mais importante. Pensemos naquele monte de catedrais góticas, né,
que são dedicadas a Notre Dame. Notre Dame, então, que significa em francês, né, Nossa Dama, Nossa Senhora. Catedrais aí dedicadas a Nossa Senhora, a Virgem Maria. E vocês podem estar se perguntando quem era devoto dessas imagens. Então a gente tem basicamente dois tipos de pessoas, que são mulheres. Então a gente tinha mulheres, né, que não eram religiosas. Então mulheres que queriam ter filhos e não conseguiam. Mulheres que estavam grávidas, estavam aí com medo do parto, porque lembramos que muitas mulheres morriam no parto antigamente, somos aí afortunadas, não é? Na nossa época. Mulheres que estavam preocupadas aí com a saúde da criança, mulheres que estavam preocupadas aí com toda a história da amamentação, né? Que não é de hoje, que tem algumas mulheres que têm problema com isso também. Então, mulheres não religiosas com assuntos ligados aí a filhos. Ou então podiam ser religiosas, freiras, sobretudo no sul da Alemanha, rolou muito isso por causa de toda uma corrente aí de pensamento ligada ao misticismo. Então, essas mulheres que eram freiras, que eram religiosas, que não podiam, né, ter filhos naturais, filhos biológicos, elas podiam então, em algumas situações, tem relatos, por exemplo, a Santa Catarina de Siena, que fala-se então de uma gravidez espiritual do Cristo. Então, uma forma aí dessas mulheres tem uma espécie de maternidade, né, ligada ao Cristo em relação aí com o divino. É diferente então das mulheres, né, que não eram religiosas, que tinham filhos aí reais, né, filhos físicos, biológicos. Então, esse é o vídeo de hoje. Ficou meio comprido, mas espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, vão ter mais vídeos falando sobre esse tema, que, por exemplo, tiveram imagens da Virgem Maria grávida que foram destruídas. A gente pode falar disso também, imagens da Virgem Maria grávida que inspiraram obras de arte modernas e contemporâneas. Então, pessoal, é o meu tema de pesquisa. Eu quero ainda falar muito disso. E se você é um editor, uma editora e gostaria de publicar o meu trabalho, estamos aqui disponíveis para publicação. É isso aí, galera. Então, beijinhos e até a próxima.